Uma palavra maravilhosa, uma palavra de ensinamento. E o Senhor convidou a esse servo, e esse servo vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Tudo que o Senhor quer de nós é obediência, como falou aqui no louvor do pastor no povo. Nós não somos nada sem Deus. Todos nós temos que nos achegar a Deus, porque nós somos peregrinos nessa terra. E se nós não tivermos o nosso Deus, nós não temos nada. Nós por si só, nós não conseguimos nada. Então o nosso Deus, Ele nos convida nessa noite para estarmos glorificando, exaltando o nome dEle. Porque toda vez que um cristão glorifica o nome do Senhor, o nome do Senhor é exaltado. E nós somos diminuídos. E nós somos diminuídos, porque nós não somos nada mediante o Senhor. Então nós vamos ter a oportunidade nessa noite de participar da palavra de Deus no livro dos Evangelhos. Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, versículo 4 em diante. Se a igreja puder abrir a sua Bíblia, participar, agradeço em nome de Jesus. E nós devemos todos os dias da nossa vida agradecer a Deus. Por quê? Porque no momento que nós deitamos, nós sabemos que fechamos os olhos, mas nós não sabemos se amanhecemos. E o nosso Deus nos capacita e nos levanta todos os dias. Amém? Amém. Livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4 em diante, a parábola do semeador. Muita gente já pode ter ouvido essa parábola, mas cada vez que ela é pregada, ela tem um entendimento diferente, porque ela se renova cada dia. A palavra de Deus se renova cada dia. Para a igreja, Lucas 8, do 4 em diante. Vamos ler a palavra do Senhor, ver o que o Senhor quer falar para nós nessa noite. E ajuntando-se uma grande multidão, vindo de todas as cidades ter com ele, disse por parábolas: o semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sob pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com elas espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu frutos 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado a conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não veja e ouvindo não entenda. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra de Deus para o nosso coração nessa noite. Eu peço em nome de Jesus que os corações se abram para receber o entendimento da palavra de Deus nessa noite. Amém. O Senhor nosso Deus nos adverte que todos nós somos dependentes do Senhor. Todos nós somos dependentes. Então não tem como nós nos achegar a Deus e clamar a Ele por tudo aquilo que nós queremos. O Senhor semeou a palavra para nós nessa noite e falou para seus discípulos por grande parte naquele tempo na terra. Quando o Senhor andava, quando o Senhor pregava, o Senhor estava com ele uma grande multidão. E cada vez mais ia juntando. Então a multidão era muito grande. Por isso que o Senhor muitas das vezes falava por parábola. Mas para os seus discípulos não. Para os seus discípulos ele falava abertamente. Porque os seus discípulos já andavam com ele, já estavam com ele, tinha que saber o que ele estava falando. Mas o Senhor nessa noite ele fala para nós a respeito da parábola do semeador. O que é uma parábola? O que é o semeador? O semeador, ele sai a semear. O que o semeador semeia? Sementes? E quais as sementes que o semeador semeia? O Senhor nosso Deus fala que ele, quando deu entendimento às pessoas, ele falou que a semente era a palavra de Deus. Amém. Então nós temos uma grande responsabilidade. Nós temos uma grande responsabilidade nas nossas vidas, enquanto nós somos cristãos, enquanto nós somos escolhidos e ungidos do Senhor, de
participar dessa obra do Senhor aqui, que é semear a semente. Qual é a semente? A palavra do Senhor. Amém. E todos aqueles que semeiam a palavra do Senhor vai saber que aquele campo está preparado, aquele outro campo não está preparado, aquele campo está pronto para receber a palavra, aquele outro campo ainda não está pronto, mas vai estar sendo preparado para receber a palavra. Amém, Jesus. O Senhor colocou aqui para nós nessa noite 4 características de campos que estavam lá sem preparar, campos que estavam em andamento para preparação, campos que já está quase pronto e campos já preparado para receber a semente que é a palavra de Deus. Amém, Jesus. Então o Senhor nessa noite, Ele disse para nós que todas as vezes que nós formos semear a semente, nós temos que entrar e falar da semente do Senhor, que é a palavra de Deus. Como que é isso? A palavra do Senhor, ela revela para nós nessa noite. A primeira que foi lançada, ela caiu junto do caminho. Por que essa palavra caiu junto do caminho? Por que essa semente caiu junto do caminho? Por que essa palavra não entrou? Porque o campo não estava preparado. O campo é o coração. O campo daquele que foi semeado não estava preparado. O coração daquela pessoa que recebeu a palavra não estava preparado. Então, por um momento, ele recebeu a palavra. Por um momento. Mas o diabo foi e tirou da sua mente para que ele, crendo, ele não se salvasse. O que o diabo quer é que o ser humano não se salva. Por isso, nessa noite, essa palavra veio de encontro com nós, e o Senhor fala que nós temos que vigiar para que nós andemos nos caminhos do Senhor, fazendo a vontade do Pai, para que nós possamos chegar ao reino de Deus, na salvação. E o Senhor ainda nos alerta a respeito de outra semente, uma semente que caiu sobre pedras. Ô igreja, pedras. Uma semente cai em cima de uma pedra, ela não tem possibilidade de vingar. Ela pode até nascer, porque tem pedra que tem lodos, tem pedra que tem um pouquinho de umidade, então ela pode nascer por um pouco de tempo, mas com certeza ela não vai vingar. Então essa semente que caiu sobre a pedra, essa semente foram as pessoas que ouviram a palavra do Senhor, receberam a palavra do Senhor, receberam até com alegria, mas como não tem raiz, que tudo tem que ter raiz, quando a gente se liga no nosso Senhor Jesus Cristo, a gente está se ligando com raiz, então ali tende a frutificar, tende a prosperar e tende a dar frutos. Por que muitas sementes não dão fruto? Porque não estão inteiramente ligadas na raiz, que a raiz é quem faz produzir, a raiz é Jesus Cristo. Amém, a raiz é Jesus Cristo. E o Senhor nos adverte nessa noite a respeito dessa palavra. A palavra foi semeada porque o semeador saiu a semear. O nosso Deus autorizou que o semeador saísse a semear. A terra estava preparada? Será que a terra está preparada? Será que o coração está preparado para receber essa semente que é a palavra de Deus? Será, igreja? Muitas das vezes nós fazemos perguntas para nós mesmos, e o Senhor quer isso de nós, que nós nos questionamos a respeito de como nós estamos participando na presença de Deus. O que nós fizemos hoje agradou a Deus? Será que agradou a Deus ou não? Vamos entrar em entendimento, igreja, porque o nosso Deus, Ele é um ser superior, Ele é um ser que nós somos totalmente dependentes dEle. Então Ele nos diz a respeito dessa parábola, para que a gente possa ter o entendimento do que é a semente, do que é a palavra de Deus e do que é o coração, que é o campo para receber essa semente. Quando ele está preparado, ele recebe, ele frutifica, ele dá frutos. Mas quando ele não está preparado, ele recebe por algum tempo. E esse coração, ele precisa de ajuda. Esse coração precisa de alguém estar ali alimentando ele com palavras, com consolo, para que possa vir a dar fruto. Porque senão não frutifica, não fica firme na presença do Senhor. Mas o Senhor nos lembrou nessa noite ainda que teve uma outra semente que caindo entre espinhos, foi sufocado. Por que foi sufocado esse que caiu entre espinhos? Porque chegou a nascer,
chegou a crescer até uma certa altura, mas foi sufocado. Por que foi sufocado? Porque os cuidados do mundo, a riqueza do mundo, tudo que o mundo traz para o ser humano, tudo que o mundo coloca na presença do ser humano, se o ser humano não vigiar, ele cai, porque são coisas com facilidade, são coisas que vêm trazendo destruição, vem trazendo injúria, vem trazendo desonestidade, vem trazendo lascivia, vem trazendo prostituição e muitas outras coisas mais. E essa palavra aqui, ela fala que por isso é sufocado e não prospera, não dá fruto, não frutifica, não vem com perfeição os seus frutos, vem frutinhas pequenas, mas minguado, que não pode se regenerar mediante a presença de Deus. Então, igreja, nessa noite, o Senhor Jesus nos adverte a respeito dessa palavra, porque cada vez que a palavra é pregada, ela tem um significado diferente, porque ela se renova todos os dias. E tem o campo que é bem preparado, ele recebe a palavra do Senhor, recebe a semente. Esse campo foi aberto. O Senhor Jesus, quando ele andou pela terra, todas as pessoas que ele ia pregar o evangelho, ele chamava, ele pedia licença para entrar no seu coração. Mas o diabo não, o diabo ele chega, ele já quer entrar fazendo bagunça, destruindo, jogando no chão, fazendo que a pessoa seja envergonhada mediante o Senhor. Faz isso. Eu sou testemunha disso, porque é pregação agora, irmão, mas eu vou falar um pouco. Eu era pessoa do mundo, bebia, fumava, jogava, e o Senhor tinha propósito na minha vida. Amém. Eu estou aqui hoje, mas o Senhor chamou, ele bateu no coração por várias e várias vezes, não foi uma vez só, várias e várias vezes, batendo. Deixa eu entrar, porque se eu entrar, eu vou fazer morada e você vai ser salvo, sua casa vai ser salva. Glória a Deus. Eu glorifico o nome de Deus, porque teve um tempo ainda de eu escutar Ele. Eu ouvi a voz dele. Amém. Eu ouvi a voz dele. E me acheguei a Ele. Porque Ele me chamou, eu me acheguei a Ele. Amém. Então eu creio que o Senhor está fazendo com que dê fruto. Está fazendo com que dê fruto. Eu estou contando esse pequeno testemunho, por quê? Porque muitas das vezes a gente sabe que um testemunho, ele edifica a igreja, edifica as pessoas. Porque ele fala, aquela pessoa era assim, hoje está diferente. E a gente tem que testemunhar. O próprio Jesus Cristo fala isso. E se a gente tivesse um pouquinho de sabedoria, todas as vezes que a gente for levar a palavra, ou for fazer uma visita numa casa, a gente dá testemunho de algo que Jesus fez. Porque as coisas que Jesus fez não podem ser esquecidas. Então fala na palavra dessa noite que caiu, e a semente caiu em boa terra. O coração estava aberto para receber essa semente. Amém. O Glória a coração Deus. estava apto para receber a semente. Então esse coração, a semente foi lançada nele e ele se abriu, aceitou essa semente e deixou essa semente frutificar e prosperar. Então essa semente, ela criou uma raiz. E essa raiz é Jesus Cristo. Amém. Porque nós sabemos, igreja, que para nascer de novo tem que morrer. Nós sabemos disso. Que para nascer de novo tem que morrer. A semente não é diferente. A semente ela é colocada debaixo da terra lá, ela passa por um processo de dormência e morte, para depois nascer de novo. Assim será o ser humano também. O ser humano vai passar por todo esse processo também. Por que na palavra fala que para você chegar na vida eterna, você tem que passar por morte? Essa morte significa o quê? O batismo. Tem que passar pelo batismo, tem que morrer, esquecer tudo que você praticava e começar tudo de novo. A partir dali você será uma nova pessoa, um novo ser. Porque assim o Senhor ensinou a nós, ensina todos os dias. E nós sempre estamos aprofundando na Bíblia, porque aqui nós conseguimos tirar muita sabedoria, porque tem muita sabedoria aqui tem ouro, aqui tem jaspe que está nos esperando. Aqui tem sabedoria soberana de Deus. Amém. Porque foi tudo instruído pelo nosso Deus para Glória ser colocado no livro. Então, a palavra do Senhor que o coração recebeu foi a semente. E essa semente, quando ela foi colocada no coração, você deixou
Você permitiu que ela entrasse, então você permitiu que ela frutificasse. Então você ficou na presença do Senhor. E eu creio em Deus que aqueles que estão na presença de Deus, que aceitou verdadeiramente o Senhor nosso Deus como único Senhor e Salvador, está alegre. Está alegre. Aqueles que ainda não aceitou, mas se achega ao nosso Deus. Se achega ao nosso Deus para que veja que tem algo diferente quando o Senhor chama. Tem algo diferente quando o Senhor chama o ser humano. Porque o Senhor Deus, quando Ele andava pregando o Evangelho, muitas das vezes Ele era rejeitado. Quantas das vezes Ele não teve que se disfarçar e sair por causa da multidão que queria atacar? Muitas das vezes Ele se disfarçava e saía, porque as pessoas queriam a morte dele. Ele foi... como é que fala? Ele foi um homem que viveu por durante 33 anos, assim a Bíblia relata para nós, mas foi de perseguição. Foi de perseguição, desde do ventre da sua mãe. Foi de perseguição. Por que o ser humano, a partir do momento que ele confessa o Senhor e aceita o Senhor como único Senhor e Salvador, ele, a partir dali, começa a ser perseguido. A primeira perseguição começa dentro de casa. Dentro de casa. Porque, não aceito isso, não aceito. Mas depois as pessoas vão entender. Quando as pessoas se chegarem a Deus, vai entender por que é diferente. Por que é diferente. Jesus Cristo, quando ele andava pregando o Evangelho, ele passou por Samaria. E lá ele teve um encontro com uma mulher também. E os samaritanos não conversavam com os judeus. Mas o Senhor falou para os seus discípulos: eu tenho que passar por ali. O Senhor desviou do caminho dele e foi para Samaria. Por que o Senhor foi para Samaria? Porque ali ele tinha que plantar uma semente. E a semente era no coração da mulher. Era uma mulher que era prostituta. Mas o Senhor tinha que passar por ali para falar e plantar a semente no coração dela. E aquela mulher recebeu a semente. Ela recebeu a semente do Senhor. Porque quando ela questionou o Senhor pediu algo para ela. Ela falou: eu não posso dar porque o samaritano não conversa com os judeus. E o Senhor me pede água, o Senhor me pede água. Ele falou: olha, eu estou pedindo água, mas eu sou água viva. Se você soubesse quem está pedindo água para você, você não negaria, você daria, porque essa água que eu estou pedindo, eu vou dar para você água viva. Você não vai precisar vir tirar mais água. Mas como é isso? Se o poço é fundo, você não pode tirar. O Senhor falou para ela: olha, essa água que eu tenho para dar para você, a água viva, ela vai jorrar dentro de você e vai virar água para a vida eterna. Essa mulher se alegrou quando recebeu essa palavra. Essa mulher se alegrou porque ela recebeu essa palavra do Senhor no seu coração e ela aceitou a palavra do Senhor, que é a semente, né? Então essa semente saiu brotada no coração dela e ela abandonou tudo ali e saiu correndo para avisar a multidão da cidade. Ela foi dar testemunho do que tinha acontecido com ela. Ela era uma mulher que, na visão daquela nação lá, daquela cidade, não valia nada. Mas para Jesus ela teve um grande proveito. E através da semente que o Senhor plantou no coração dela, aquela mulher se salvou e aquela mulher trouxe uma grande multidão para a presença do Senhor, para ouvir a pregação do Senhor também. Glória a Deus. E assim não é diferente hoje. Essa palavra que veio para nós hoje aqui, ô igreja, essa palavra que veio para nós hoje aqui, é uma palavra de ensinamento que o Senhor deixou para nós. Ele falou por parábola, mas aqui embaixo ele deu a explicação. Por que essa semente é a palavra, né? Porque muitas das vezes a gente fala: o Senhor jogou uma semente, mas o Senhor mesmo relatava que a semente é a palavra. E ele jogou no chão. Qual chão? No chão da sua mente, no chão do seu coração, para que possa brotar e dar frutos. E fala que aquele campo que recebeu a semente, aquele coração que recebeu a semente, que é de bom grado, ele conservou no coração, honesto e bom. E deu fruto, igreja, deu fruto com perseverança, fruto de 100 por 1. 100 por 1. O Senhor Jesus Cristo multiplicava naquele tempo as coisas, multiplicava o pão, multiplicou muitas coisas. A igreja acredita que o Senhor Jesus Cristo multiplica hoje ainda ou não? Sim. Amém. Nós temos exemplo disso, sim ou não? Amém. Temos muito exemplo, né?
Nós temos um exemplo de multiplicação muito grande, mais do que 5 por 1, pode ser até 1000 por 1. O Senhor Jesus, Ele multiplica. Eu falo para vocês, eu vou dar só um exemplo. Só um exemplo. Um caroço de milho, ele lançado na terra, se ele frutificar, ele produz ali 2 ou 3 espigas. Cada espiga produz de 20 a 22 carreiras, com 15 ou 20 sementes. Isso é uma grande multiplicação, não? Amém. Isso vai dar mais ou menos 400 a 500 por 1. Amém, Jesus. Esse é o poder de nosso Deus. A nossa vida é totalmente dependente do Senhor. Amém. Totalmente. Amém. Esse é só um exemplo, mas tudo que o Senhor faz tem multiplicação. Tudo que o Senhor faz tem multiplicação. Por isso eu estou falando esse exemplo aí, porque foi falado sobre semente, semeador, que precisa semear a semente. E nosso Deus, Ele não deixa os filhos dele desamparados. Por isso, nessa noite, essa palavra veio de encontro com o nosso coração. Amém. Veio de encontro com o nosso coração. Glória a Deus. Porque às vezes a gente ouve de um jeito e não dá entendimento, mas aqui ele abriu a palavra e deu entendimento, deu explicação da palavra. Então, nós glorificamos o nome do nosso Deus, porque tudo que Ele faz é maravilhoso. Glória a Deus. E temos que lembrar sempre dele. Lembrar sempre que nós somos totalmente dependentes de Deus. Totalmente dependentes de Deus. Porque todas as vezes que nós for caminhar, nós temos que saber que nós temos que mudar os passos. Isso é permitido por Ele. Não é permitido por nós. Nós mesmos não conseguimos nada, nem mover uma unha. Mas o Senhor, Ele nos capacita. O Senhor nos capacita para isso. Então, eu digo para a igreja nessa noite que aqueles que ainda não se achegam ao Senhor, se achega. É difícil viver na presença de Deus, não é fácil não. É difícil, porque os caminhos que tem no mundo aí são os caminhos que dão muita liberdade para o ser humano. Dá muita liberdade para o ser humano, e o ser humano tem uma tendência de cair para o lado fácil, para o lado da dificuldade. Já é um pouco mais difícil, que é o caminho estreito, que é o caminho que leva até a salvação, né? É mais difícil. Mas se a gente perseverar, a gente consegue. É sofrido, mas a gente consegue. Não é fácil. Não é fácil andar nos caminhos do Senhor, viver nos caminhos do Senhor. Mas a própria palavra de Deus fala que a gente tem que perseverar até o fim. Se perseverar até o fim, a gente vai ter uma vitória, a gente vai ter um galardão no céu. Nós temos uma herança no céu que espera por nós. E o Senhor nosso Deus quer nos dar de graça. Amém. De graça essa herança. Essa herança não tem ninguém cobrando nada de nós. É de graça. Por isso eu digo para a igreja nessa dor: vamos receber essa herança, igreja. Vamos andar nos caminhos do Senhor. Vamos se achegar até o nosso Deus. Vamos ver o que o Deus quer com nós. Vamos ver. Vamos ser seguidores do Senhor. Vamos ser. Porque essa palavra nos orientou nessa noite que o coração tem que estar aberto para receber. Se o coração abrir para receber, vai ter mudança e vai ter transformação na vida de cada um. A igreja sabe que eu estou falando transformação, porque aqueles que já aceitou o Senhor Jesus sabem que houve transformação e mudança na sua vida. Amém? Houve transformação e mudança na vida de cada um daqueles que já aceitou o Senhor. E na vida daqueles que se achegar ao Senhor não vai ser diferente. Vai haver transformação e mudança também. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor permitiu que até aqui eu falasse da sua palavra.